Oi, pessoal, tudo bem? Não adianta, né? PNAB sempre cai, ainda está valendo a de 2017 e a gente teve algumas pequenas alterações que nesse caso a gente nem vai usar para fazer esses exercícios aqui, tá? Mas a base ainda é a letra da lei, não adianta, tem que ler na íntegra, tá bom? Aqui está separado uma questão de técnico e uma questão de enfermeiro, para você comparar o jeito que é cobrado. No entanto, a letra da lei é cobrada para ambas, tá? Então, vale a pena estudar pela do outro cargo? Vale a pena, tá bom? Então, vem comigo aqui e acompanha. Primeiro aqui é de técnico. Sobre a estratégia saúde da família, analise as alternativas abaixo. Então, esse tipo de questão verdadeiro ou falso é ótimo para que você estude cada alternativa como se fosse uma nova questão, tá? Vamos na primeira. As ações na estratégia saúde da família são planejadas de acordo com a população da sua área de abrangência e a produtividade potencial dos recursos humanos disponíveis. Essa eu achei a mais polêmica daqui em comparação com as demais, porque ela parece que está tudo ok, né? Qual que é o probleminha daqui? O probleminha é o seguinte, na verdade as ações não são baseadas nos recursos humanos disponíveis. Na verdade o RH, ele é contratado, ele é feito o planejamento do RH de acordo com as ações a serem feitas, tá? De acordo com a população e a demanda, né, dessa população adscrita ali, tá? Se isso não ficou tão claro para você, a gente faz pelas demais e a gente vai chegar na resposta da mesma forma. Entenderam o raciocínio? Aqui parece assim, ó. De acordo com o que eu tiver, se eu tiver lá um médico, por exemplo, então eu vou ter tal ação. Se eu tiver um médico mais um enfermeiro, eu vou ter outro tipo de ação. Não, existe uma categorização ali, uma proposta de equipe por causa das demandas. Existe uma equipe de atenção básica e assim por diante, tá bom? 2. A descrição da clientela, a construção do vínculo e corresponsabilização entre equipe e população permitem o acompanhamento longitudinal e a continuidade das ações. Algum erro aqui? Não, a gente sabe que a clientela, ela é adscrita, é necessário esse vínculo para aumentar a adesão e funcionar os programas. O vínculo entre equipe e população é indispensável, porque ele é o quê? Corresponsável pela sua saúde. Essa ficou mais clara, né? Se a 2 é verdadeira, a gente já tem aqui duas possibilidades para retirar aqui da resposta, né? Vamos para a terceira. Os atributos da atenção primária em saúde, acessibilidade, foco na família e na comunidade, são os princípios observados no desenvolvimento da estratégia saúde da família. É levado em consideração todos os princípios e atributos da atenção primária? Sim, está completamente ligado, né? Acessibilidade? Sim, acessibilidade inclusive se liga, né, ao princípio da universalidade. Foco na família? Total. Foco na comunidade? Total. Ou seja, nenhum erro aqui. Por isso, a gente já tem aqui a letra D enquanto resposta, né? Mas se ainda não ficou claro, vamos continuar. Compete ao técnico de enfermagem da equipe de saúde da família participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias, indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidade. Certo? Certo, mas qual que é o caso aqui? Que essa é uma tarefa, atribuição comum a todos. Ela se mantém certa porque não é compete somente ao técnico de enfermagem, é a todos, tá bom? Verdadeiro aqui. E a última, visita domiciliar é uma ação de competência do agente comunitário e do médico de saúde da família, e a participação do técnico deve ocorrer somente mediante a necessidade de fazer curativos e verificação dos sinais vitais. A visita domiciliar ela é feita em equipe multidisciplinar, o técnico participa constantemente da equipe, o agente comunitário de saúde também participa, o médico também participa, enfim, de acordo com a equipe formada destinada a essa visita. Mas aqui a participação do técnico ela está completamente opcional e ela faz parte da rotina. Então, falsa, mantendo então a letra D. Agora a gente vai para uma de enfermeiro e vocês vão ver que é bastante semelhante à cobrança, ou seja, esse tipo de verdadeiro ou falso, cada alternativa vai pegar um ponto completamente diferente da PNAB, te exigindo um conhecimento completo, né, e não uma vaga noção só do assunto, tá? Olha o tamanho da questão, vamos lá, mesmo esquema, tá?
Tá aqui falando qual que é a portaria, 2436 de 2017, que é da própria PNAB, e vai correlacionar com a rede de atenção à saúde, tá? Item 1. A atenção básica é a principal porta de entrada e centro de comunicação da rede, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede, certo? Certo, mas aonde está isso aqui para que você vá lá, volte na PNAB e encontre com facilidade? Você vai encontrar isso aqui no artigo 2º, tá? Reveja, porque é uma forma de você estar estudando. Bom, se a primeira está certa, a gente já tem como riscar aqui a letra C e a letra D. Item 2. A PNAB tem na saúde da família sua estratégia prioritária, considerada a única opção de modelo para expansão e consolidação da atenção básica. Aqui tem um erro bem clássico, que é essa palavra aqui, única. E aí, como é que a gente corrige? A gente corrige olhando lá para o artigo 4º, volte então, porque lá no artigo 4º está escrito exatamente assim, ó. Serão reconhecidas outras estratégias de atenção básica, o que já contraria essa questão, tá? Aí, só que ela dá uma observação, desde que observadas os princípios e as diretrizes dessa portaria, essa portaria em questão do enunciado, e que esse processo, que essa outra organização, que ela seja temporária, para que ela venha a se converter numa estratégia saúde da família, ainda que seja temporária. Aqui a questão diz, o número 2, que é a única opção. Não é a única opção. No artigo 4º, ele abre essa possibilidade, ainda que temporária, tá? Então, o item 2, falso. Então, a gente pode tirar aqui também. Item 3. Os agentes comunitários da saúde são essenciais na composição da atenção básica, sendo recomendada até 750 pessoas por ACS em áreas de grande dispersão territorial, risco e vulnerabilidade social. Essa daqui, a primeira vez que eu li, passou hiper batido. E olha só onde que tá, né, o erro dessa questão. A gente fica muito presa a essa proporção de pessoas. E essa proporção de pessoas está certa. Qual é o problema aqui? A equipe de atenção básica, ela é formada pelo médico, pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem. E aí, na sequência, na orientação da formação dessa equipe, diz que o ACS... Opa, apagou. Ixi, vamos voltar aqui. Beleza. Na formação dessa equipe, o ACS, ele pode participar, tá? Ele não faz parte dessa equipe de atenção básica na sua consolidação nata, original. Ele pode participar. E como é que tá escrito aqui? Eles são essenciais na composição, tá? Então, ele não faz parte na sua composição original. Ele é permitida a sua participação e por isso que contraria esse item 3, tá? Isso já nos leva para a alternativa E, mas vamos continuar lendo aqui. São atribuições específicas do enfermeiro na atenção básica a realização de consultas de enfermagem, procedimentos, solicitação de exames complementares, prescrição conforme protocolos, e aqui tá certo, cuidado porque geralmente tem alguma coisa escorregadia por aqui, né? Diretrizes clínicas e terapêuticas e outras normativas técnicas observadas disposições legais da profissão. Certo aqui? Certo, né? O enfermeiro, ele tem os limites legais, porém, dentro de protocolos, ele também prescreve, solicita exame, enfim, tudo respaldado dentro da atenção básica. Perfeita, tá? A gente já sabe que a alternativa é a última, essa estaria certa e a última também vai estar certa, vamos conferir. Na organização do processo de trabalho da atenção básica, é possível, de acordo com a necessidade e conformação do território, através da pactuação e negociação entre gestão e equipes, que o usuário seja atendido fora da sua área de cobertura. É o usual? Não, é uma possibilidade, mantendo o diálogo e a informação com a equipe de referência. Isso aqui tá certo. Atenção que essa não é a regra básica. A regra básica é ser atendido dentro da sua área de abrangência. É uma exceção possível dentro da legalidade. Beleza? Notou que as duas questões, elas são bastante complexas, porque cada item traz uma informação completamente diferente. No entanto, você consegue, né? Se você não tem certeza de uma delas, você vai acabar tendo certeza de outras e você vai guiando a sua resposta através disso. É uma excelente forma de estudar essas duas? Excelente. Então, não importa se o teu cargo é técnico, se o teu cargo é enfermeiro, aproveite cada alternativa, porque provavelmente ela vai estar presente como questão
da outra categoria ou até mesmo virar um próprio enunciado. A resposta. Cada item é bastante importante. Beleza? Oi galera, tudo bem? Uma questão agora aqui de ira para você não deixar passar algo tão importante. Você sabe o que é infecção nosocomial? É algo que cai bastante, é fruto dessa questão aqui. Olha só como é que tá essa questão. Dá para ver junto comigo, né? Assinale a alternativa correta em relação ao sítio frequente de infecção nosocomial e sua causa. Nosocomial você vai entender assim, que é uma infecção que o paciente adquiriu no hospital, na clínica, ou seja, dentro da instituição de saúde. Sabendo isso, você já vai matar essa questão com facilidade. Olha a letra A. Trato urinário é o sítio e aí vem a causa, é isso que você vai ter que correlacionar, tá? Trato urinário relacionado ao posicionamento da bolsa coletora da bexiga. Pensa comigo. O usuário, por exemplo, está com um catéter vesical de demora e esse posicionamento da sonda, por exemplo, acima do seu nível corporal, pode ter o refluxo de urina de volta, a urina que já saiu, já foi para a bolsa, o refluxo de volta, o retorno dessa urina e causar infecção urinária. É possível? Sim. Tem a ver com o ambiente? Tem a ver porque tem a ver com os cuidados que estão sendo realizados com aquele paciente. É uma grande chance essa alternativa. Agora vamos para a letra B. Incisão cirúrgica relacionada ao uso da técnica asséptica na hora do curativo. Técnica asséptica, não tá certo? Não é assim que deve ser uma troca de curativo? Não tem motivo para ter infecção por causa da técnica asséptica. Beleza? Ainda que isso seja realizado dentro do ambiente hospitalar ou uma clínica. Está correto o procedimento? Letra B não bate. Letra C. Sistema respiratório relacionado a pacientes que tossem sem cobrir a boca. O paciente tosse sem cobrir a boca, ele vai ter uma infecção de trato respiratório? Não, dependendo da infecção que ele estiver sendo tratado ali, vai ser verificada a necessidade ou não de ele usar máscara durante o seu transporte, por exemplo, se for uma doença de transmissão respiratória, dentro do seu quarto não é necessário, essa questão C está completamente fora. Letra D. Corrente sanguínea é o sítio relacionada à autoadministração de insulina. Veja, se fosse ainda algo que o profissional estivesse fazendo nesse indivíduo, a gente poderia até correlacionar algo com infecção nosocomial. Mas a autoadministração, o próprio paciente está fazendo, não tem a ver com o ambiente. Então a letra A foi a que se tornou aí mais compatível com essa resposta. Posicionamento da bolsa, que coleta essa urina, se ele tiver errado, provavelmente mais alto que o indivíduo, vai haver o retorno causando uma possível infecção de trato urinário. Entendeu? O que essa questão cobrou basicamente? O que é uma infecção nosocomial? Beleza? Então fique atento a esses termos, eles se repetem em muitas provas e você treinando isso com antecedência vai se dar super bem. Oi pessoal, tudo bem? Lígia Carvalheiro novamente aqui com vocês para que vocês tenham o maior número de questões respondidas possíveis, que possam escutar a explicação, clarear, dar luz e fazer vocês se animarem a prestar a prova, lembrando que qualquer vaga é possível para você, tá? Vigilância epidemiológica é um tema que as pessoas sim torcem o nariz, não gostam muito, porém já te adianto que as definições são muito importantes. Se você saber a definição de uma vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vai rasgar aí seu mundo de possibilidades, porque cai. Logo, a prática de um profissional nada tem a ver com estudar, né? Eu posso estar ali na atenção básica, saber ali tudo dali, ter uma prática excelente e tal, mas as definições não ficam na minha mente, porque não me interessam exatamente para a minha prática, né? Não condiz para a prova, é outro raciocínio, tá? Para a prova, até mesmo aqueles assuntos que a gente diz, mas não é bem assim, conforme a lei fala. Tá na lei? Pode cair na sua prova do jeito que tá na lei, tá? Então, atenção a essa diferença e vamos já para essa questão importante de vigilância epidemiológica. Gruda o olho aí, olha só. A atenção básica constitui-se um local privilegiado para o desenvolvimento de ações de vigilância epidemiológica de doenças e de agravos transmissíveis e não transmissíveis. É na atenção básica que ocorre todas essas ações? É uma porta de entrada importantíssima? Tá? Vigilância epidemiológica, você lembra? Conjunto de ações que proporciona conhecimento, detecção, prevenção, de quê? De mudança nos fatores
determinantes e condicionantes da saúde, influenciando a saúde individual e coletiva, e etc. Veja, nem estou te falando exatamente com a lei aberta, estou falando com as minhas palavras, mas essas palavras-chave aqui matam as questões para você, tá? A letra A, não tenho que pôr nem tirar, está verdadeira, galera, mas vamos encontrar o erro das demais. Olha o número 2. Cabe somente ao médico notificar a ocorrência de um caso de doença ou agravo à autoridade sanitária a partir da suspensão, independente da sua confirmação diagnóstica. Tá. Notificação compulsória. Doenças e agravos de notificação. Ficou horrível. Doenças e agravos de notificação compulsória. Cai pra caramba, pra não falar um palavrão, tá? Quem pode notificar? Médico notifica? Médico. Obrigatório a todos os profissionais da saúde. Enfermeiro notifica? Sim. E biólogo? Também. E odontólogo? Também, tá? Quem mais notifica? Os responsáveis pela organização dos estabelecimentos, tá? Seja público, seja particular, seja de saúde, seja de ensino, tudo isso é obrigação. O cidadão também pode notificar? O cidadão pode notificar, ele não tem a obrigação, mas a questão fala aqui que é só o médico. Errada. Letra C. Vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que compreende a coleta e processamento de dados, investigação epidemiológica de casos e surtos. Me perdi. Recomendação e promoção da saúde e controle de doenças, exclusivamente de doenças transmissíveis. Aqui na letra A a gente tinha definido já vigilância epidemiológica. Cadê a palavra-chave que trata dos fatores determinantes e condicionantes da saúde? Cadê os aspectos do conhecimento, detecção, prevenção e etc? E aqui a gente não tem só de doença transmissível, mas também não transmissível. Certo? Então, por isso que a questão está errada. Letra D. Cabe à vigilância epidemiológica realizar ações relacionadas a produtos e serviços como alimentos, bebidas, medicamentos veterinários, cosméticos e perfumes. Opa, sabe qual a confusão aqui? Ele está pegando a competência da vigilância sanitária e jogando nas costas da vigilância epidemiológica. Clássica confusão. Então, você vai lá na Lei 80/8090, você vai gravar qual é a definição de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, para que seus caminhos sejam abertos nesse assunto aqui, porque cai pra caramba. Lembrando que a definição de saúde do trabalhador, a gente vai pegar a aplicação da vigilância sanitária, a aplicação da vigilância epidemiológica e somar, né, engajar isso no assunto da saúde do trabalhador. É simples, grave as palavras-chave, porque elas que se repetem, veja, tem pouca interpretação, tem mais letra de lei. Por isso, então, a gente tem a alternativa A para essa questão, beleza? Fiquem com Deus, então. Oi, pessoal, vamos resolver uma questão aqui de hemoterapia, onde vai focar, claro, no principal tipo de tópico ali dentro desse assunto, que é a reação. É sempre uma salada as questões sobre isso. Agora, se você gravar o que não acontece, já vai eliminar bastante alternativa para você. Olha essa questão aqui, presta atenção. A reação hemolítica aguda habitualmente deve-se à incompatibilidade dentro do sistema ABO. Tô só pegando uma caneta aqui, ó. Olha só, reação hemolítica aguda, ABO, beleza. É considerada uma reação extremamente grave, então já a primeira coisa que você tem que gravar, que pode aparecer enquanto resposta de uma outra questão, é que é uma reação severa, tá? E de mau prognóstico. Estando sua gravidade diretamente relacionada ao volume de hemácias infundidos e às medidas tomadas. Não são sinais e sintomas dessa reação. Então, primeira coisa, vamos selecionar aqui alguns sinais e sintomas, a gente vai encontrar contradições aqui nessas alternativas, tá? A primeira coisa é febre. Febre é uma característica, é um sinal e sintoma que você tem misturado, né? Dentre os sinais e sintomas que você tem que gravar. Veja que aqui no começo ela não aparece, mas ela aparece exatamente o oposto, que é a hipotermia. Então, hipotermia não, grava aí, febre, tá? Outro ponto, calafrios. Vem junto com a febre? Vem.
calafrios. Isso vai te ajudar a identificar o que não é, o que que não é transpiração excessiva, tá? Então, febre é fácil de decorar porque vem junto com calafrios, né? Todo mundo que tem febre tem calafrios, mas isso, apesar de não aparecer nas de cima, na A, B e C, ela contraria a letra D, tá? Então, observa aqui que é febre e calafrios sim, transpiração excessiva e hipotermia não, tá? O resto tudo bate, tudo é de acordo com o sinal e sintoma referente à reação hemolítica. Então, ó, vamos gravar junto, tá? Ansiedade, sim, dor no tórax, inquietação, sensação de morte iminente. Veja que tudo aqui se conversa na letra A. Isso é ótimo para você gravar, tá? Isso aqui, ó, cai bastante, tá? Descrito em todas as literaturas. Dor no flanco, dor no local da infusão, hipotensão, então cuidado, porque às vezes pode aparecer uma hipertensão, não, é hipotensão, hemoglobinúria, tá? Então, o que mais cai daqui para vocês memorizarem? A gente tem a letra D. O que mais cai é a gente localizar que febre sim, tá? E aí você pode achar uma alternativa correta. E aqui, junto com a febre, a gente sempre vai ter o calafrio, e isso contraria diretamente a letra D. Grave essa dor nos flancos, tá? E toda a letra A, enquanto essa inquietação, ansiedade relacionada com essa reação. Detalhe, caso caia alguma alternativa, esse tipo de reação, ela pode acontecer em minutos, logo após o início da transfusão, faltou um S aqui, transfusão, até horas após o término, tá? Grava isso, porque pode ser uma alternativa também, ou com alguma gafe, alguma coisa de escorregadia aí, errando para você marcar ali, se pedir a incorreta no caso, tá? Então, começou a transfusão, poucos minutos já pode acontecer, acabou a transfusão, até horas após ainda pode acontecer, e associa tudo isso com febre, essa inquietação e hipotensão. Você vai matar várias questões sobre esse assunto, beleza? Até mais, então. Oi pessoal, tudo bem? Sou a professora Renata e hoje a gente vai trabalhar algumas questões da Rede Sara que abordam o conteúdo de biossegurança. Aqui nesse conteúdo, pessoal, a gente tem algumas questões de técnico de enfermagem e tem questão de enfermeiro, tá? Mas vocês vão ver que o conteúdo é bastante semelhante e que costuma ser mais ou menos a mesma coisa que é cobrada nos dois tipos de carreiras, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que isso vem sendo abordado. Vamos começar com algumas questões de técnico de enfermagem. Então vamos lá. Um técnico de enfermagem, após administrar medicamento por via endovenosa em um paciente, no pós-operatório imediato de fasectomia, perfurou o dedo indicador da mão esquerda, ao desconectar a agulha da seringa antes de desprezá-la no descartador. Seu dedo sangrou um pouco e, após lavar com água e sabão, ocluiu o local do ferimento com esparadrapo. Durante o plantão, ocorreram intercorrências com diversos pacientes e o funcionário trabalhou normalmente. No dia seguinte, após passar o plantão, comunicou à sua chefia, que o orientou a procurar imediatamente o atendimento especializado e fazer o comunicado de acidente de trabalho. Sobre a conduta do técnico de enfermagem, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Bom, gente, antes da gente olhar as alternativas, vamos ver o que aconteceu nessa situação. A gente tem um técnico de enfermagem que estava cuidando de um paciente no pós-operatório imediato, tá? Ele foi fazer uma medicação endovenosa e aí ele perfurou o dedo dele ao desconectar a agulha da seringa. Então vamos começar por aí. Qualquer questão de prova que fale de desconexão de agulha da seringa ou de reencapar a agulha, vocês já podem considerar como errado, tá? É um procedimento incorreto. A gente nunca desconecta e a gente nunca reencapa. A gente descarta o conjunto inteiro dentro lá do descarpague, tá certo? Então isso foi uma conduta incorreta. O dedo dele sangrou um pouco e após lavar com água e sabão, ocluiu o local do ferimento com esparadrapo. Qual que é a conduta correta quando a gente tem um acidente de trabalho?
O funcionário, ele precisa, primeiro que todo hospital tem que ter um fluxo de atendimento. Então, todos os funcionários eles têm que saber qual é esse fluxo. Então, aconteceu um acidente de trabalho, onde esse profissional ele deve se dirigir, para onde ele deve se dirigir. Normalmente, é o setor de emergência do hospital que faz esse atendimento ao funcionário. Então, primeira coisa, ele tinha que se dirigir diretamente para esse setor, não só para fazer a comunicação de acidente de trabalho, mas também para receber os atendimentos. Quando a gente tem um acidente com pérfuro cortante, a gente sempre faz teste rápido, então a gente sempre colhe sangue da pessoa que se furou e do paciente fonte. Então tinha que ter sido colhido sangue do paciente, que no caso ele administrou a medicação, para que faça a avaliação e veja, identifique riscos de contaminação aí com essa perfuração. Então, além dele não ir, procurar o serviço, o atendimento correto, ele seguiu o plantão tranquilamente e ele atendeu outros pacientes, ou seja, ele podia ter se contaminado e ele estava expondo todos os outros pacientes que ele atendeu ao longo do dia, porque o funcionário trabalhou normalmente. Isso não existe. Acidente de trabalho, o funcionário ele faz os exames, ele é atendido pelo serviço de emergência, ele não continua o plantão normal, tá? E aí ele só comunicou para a enfermeira responsável no dia seguinte. E aí a enfermeira mandou ele procurar imediatamente o atendimento, tá? Então vocês viram que ele teve uma conduta completamente errada ao longo de todo o plantão. Mas vamos ver o que as afirmativas trazem pra gente. Procedeu corretamente em todas as etapas após a exposição. A gente já sabe que isso daqui é falso. Ele procedeu errado em tudo que ele fez. Ele conseguiu errar em todos os momentos. Demonstrou comprometimento com a empresa, uma vez que continuou trabalhando no plantão. Gente, isso não existe, tá? A saúde do trabalhador sempre em primeiro lugar. Em qualquer situação, o profissional de enfermagem, ele nunca vai expor a sua vida ou colocar a sua vida em risco para cuidar da vida do outro. Então, a gente primeiro se protege para depois proteger o outro, para depois cuidar do outro. Então, isso não demonstra comprometimento com a empresa, não, tá? Isso foi uma conduta errada. Procurou o atendimento especializado em tempo ideal, também está incorreto. O atendimento ele tem que ser imediato. Aconteceu o acidente, ele imediatamente ele tem que procurar o atendimento. Então, foi uma conduta incorreta. Tranquilizou-se por considerar que indivíduos submetidos à vasectomia apresentam chance reduzida de serem portadores de agentes infecciosos. Não sei de onde ele tirou essa afirmativa. Qualquer paciente pode ter qualquer doença infecciosa. A gente não olha para a pessoa e fala, essa pessoa tem hepatite ou essa pessoa tem HIV. A gente precisa fazer exames para dizer que aquele paciente tem o antígeno para hepatite ou tem o vírus do HIV. Então, uma afirmativa correta, não é olhando, nem é o tipo de cirurgia que define se o paciente tem algum agente infeccioso circulante, tá? O que define isso são exames laboratoriais. Então, conduta incorreta. Realizou uma única conduta indevida ao ocluir o local do ferimento. Foi a única coisa que ele fez de errado? Não, né, gente? Ele fez tudo de errado. Tudo que ele fez o tempo todo foi errado. Então, outra afirmativa falsa. Então, a gente não tem nenhuma afirmativa verdadeira. Todas as afirmativas são incorretas. Tá certo? Vamos para a próxima. Gente, só uma coisinha antes da gente continuar. Vocês podem observar, em vários assuntos que a gente fala a respeito da Rede Sara, eles gostam de colocar umas questões que envolvam essa avaliação, né? Então não são respostas prontas já, são casos, são situações que eles querem que a gente raciocine em cima daquelas questões. Isso acontece em diversos assuntos e essa questão que a gente viu agora é um dos exemplos desse. A gente não tem uma resposta pronta, a gente não acha essa resposta no livro, a gente precisa interpretar o que eles estão pedindo, tá certo? Bom, com relação aos tipos de precauções específicas, baseados no modo de transmissão, associe a coluna da direita com a da esquerda e em seguida assinale a alternativa correta. Bom, ele traz 3 tipos de precaução: precaução por aerossol, por contato e por gotícula, e ele traz várias patologias
aqui do outro lado, que é para a gente dizer que tipo de precaução que a gente tem que ter com determinada patologia. Bom, pessoal, isso daqui não tem jeito, tem que decorar, tem que saber quais são as patologias, tá? O que eu posso falar para vocês que pode ajudar vocês? Para já ficar como decoreba para vocês. Toda vez que fala de aerossol, já pensa em tuberculose, tá? Tuberculose, então já vou colocar aqui um. Tuberculose e sarampo, a gente já pensa em transmissão por aerossol, tá certo? Transmissão por contato são os micro-organismos de pele ou quando a gente tem alguma infecção de trato gastrointestinal, por exemplo. Então, aqui a gente tem diarreia, é uma precaução de contato. Micro-organismos multiresistentes também são precaução de contato. Vamos ver se só com essas alternativas a gente já consegue achar a resposta correta. Então, a gente sabe que começa com 1, então só pode ser B e C. O segundo é 2 e o terceiro é 2. Ó, você tá vendo? Você não precisava saber mais nada para achar a resposta correta, mas a gente vai conversar sobre cada um deles, tá? Então, aerossol já pensa em tuberculose, tá? Vou colocar aqui. Pensa em tuberculose, sarampo, sarampo também. Varicela também, a precaução é por aerossol, tá certo? Precaução por contato, micro-organismos multiresistentes e infecções de trato digestório, de trato gastrointestinal, então diarreias a gente já pode colocar como precaução de contato. As precauções de gotículas, meningite e cachumba, tá certo? Então, já para ficar de dica, aerossol já pensa tuberculose. Gotícula, você já pensa em meningite. E contato, micro-organismos multiresistentes, tá? Tenho certeza que com isso aí você consegue responder todas as questões, você nem precisa decorar todas as patologias para saber qual é a precaução. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que costuma cair muito em concurso também. Quando a gente fala de precaução por aerossol, a gente sempre vai usar a máscara N95, tá? Todas as vezes. Quem vai usar máscara N95? O profissional, não o paciente. O paciente é máscara cirúrgica, ok? O profissional é máscara N95. As precauções por contato, se é por contato, a gente já pensa que eu preciso de capote, preciso de luva, tá? E as precauções por gotícula, o tipo de máscara é cirúrgica. Qual a outra característica que a gente tem da transmissão por gotícula? Que a distância que a gente precisa manter de um paciente para o outro ou do profissional para o paciente é de 1 metro, tá? Quando a gente pensa em aerossol, a gente não tem essa distância, porque o micro-organismo está espalhado em todo o ar, tá certo? Mas quando a gente pensa em precaução por gotícula, a gente precisa de um distanciamento de 1 metro. Renata, posso colocar 2 pacientes com cachumba no mesmo quarto? Posso. Posso colocar, mantendo uma distância de 1 metro de um leito para o outro, tá certo? Então não esqueçam isso. Aerossol, tuberculose, máscara N95 no profissional. No paciente, máscara cirúrgica. Contato, micro-organismo multiresistente e gotícula, pensem em meningite, pensem máscara cirúrgica e distanciamento de no mínimo 1 metro. Beleza? Então vamos para a próxima. Considerando-se a cadeia de transmissão dos agentes infecciosos, indique V para verdadeiro ou F falso e em seguida assinale a alternativa correta. Para ocorrer uma infecção, é imprescindível a presença de até 2 elementos da cadeia epidemiológica. As fontes ou reservatórios humanos incluem pacientes, profissionais da saúde, visitantes e familiares. A porta de saída é a via pelo qual o agente infeccioso deixa a fonte ou reservatório. As formas de transmissão independem das características do agente infeccioso. Brinquedos compartilhados entre pacientes pediátricos podem se constituir em veículo para a transmissão de bactérias e vírus.
E a higiene das mãos é uma medida que interrompe a formação da cadeia epidemiológica no elo de formas de transmissão. Pessoal, para a gente discutir essa questão, eu trouxe uma imagem para vocês sobre a cadeia epidemiológica. Eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem o que essa questão está abordando. Não adianta a gente discutir a questão se vocês não conhecerem isso aqui, tá certo? Bom, toda vez que a gente falar de cadeia epidemiológica, a gente está falando de 6 elos, tá? Então são 6 componentes. Para que uma infecção, o que significa isso? Para que uma infecção aconteça, a gente precisa que isso tudo aqui aconteça, tá? E o que é o isso tudo? Eu preciso de um agente causal. Então eu preciso de um micro-organismo que cause essa doença. Esse micro-organismo, ele precisa ficar em um reservatório, tá? E esse reservatório pode ser diversas coisas, pode ser o ambiente, pode ser a pessoa, pode ser diversas coisas. Esse micro-organismo, ele precisa sair desse reservatório, então existe uma porta de saída. A partir dessa porta de saída, a gente tem um modo de transmissão. Então, cada micro-organismo, ele vai ter uma forma de transmissão diferente. A gente tem micro-organismos que são transmitidos pelo ar, micro-organismos que são transmitidos por gotículas, pela água, pelo trato digestório, né, no caso da água. Então, a gente tem diversas formas de transmissão. Uma vez que esse micro-organismo é transmitido, ele vai entrar num novo hospedeiro. E para a infecção acontecer, gente, isso daqui é importante, o hospedeiro precisa ser suscetível. Então vocês percebem que a gente tem toda uma sequência, toda uma cadeia para que uma infecção aconteça. Tudo isso pode, vamos supor, que esses 5 primeiros passos aconteçam, mas se o hospedeiro não for suscetível, a infecção não acontece, tá? Então, para uma infecção acontecer, a gente precisa que esses 6 elos aconteçam, que esses 6 componentes da cadeia epidemiológica aconteçam. Entendendo isso aqui, gente, vamos voltar para a questão, que vocês vão ver como é que agora fica fácil de vocês entenderem a questão. Para ocorrer uma infecção, é imprescindível a presença de até 2 elementos da cadeia epidemiológica. É isso, pessoal. Eu não falei para vocês agora que a gente precisa de todos os elementos da cadeia epidemiológica? Quantos eles são? 6. Então, uma afirmativa falsa. Para que uma infecção aconteça, todos os elos da cadeia devem estar presentes. Segundo, as fontes ou reservatórios humanos incluem pacientes, profissionais da saúde, visitantes e familiares. Sim, a afirmativa correta são fontes ou reservatórios humanos, esses profissionais. E aí está a importância do profissional de saúde na condução, então como reservatório desse micro-organismo e como um agente capaz de transmitir infecção para outro paciente. Terceiro, a porta de saída é a via pela qual o agente infeccioso deixa a fonte ou reservatório, é isso mesmo, é a forma como esse micro-organismo vai sair desse reservatório ou dessa fonte. Então, por exemplo, se eu tenho um profissional de saúde que não lava a mão, ele encosta num paciente, então eu tenho um agente causal. O micro-organismo está ali na mão do paciente, do profissional de saúde. Como é que ele vai sair para o outro paciente? Quando esse profissional encosta no outro paciente sem lavar a mão, ele saiu daquele hospedeiro e passou para o paciente, tá certo? Então tá correto, foi a forma como o micro-organismo saiu do reservatório e chegou no outro paciente. As formas de transmissão independem das características do agente infeccioso. Errado, gente. Eu falei para vocês, quando eu mostrei a cadeia, que a gente tem diversas formas de transmissão. Pode ser pela mão, pode ser por gotícula, pode ser aéreo, pode ser pelo trato digestório, então não é verdade, tá? A forma de transmissão depende, sim, do micro-organismo. Outro. Um agente infeccioso pode ser transferido de maneira direta ou indireta, correto? Vocês querem ver um exemplo? A mesma coisa que eu falei do profissional de saúde. O profissional de saúde encosta num paciente contaminado, encosta no outro, transmitiu diretamente esse micro-organismo. Ou então, o paciente está dividindo o quarto com outro paciente e eles estão usando o mesmo banheiro. Então, o ambiente do banheiro,
o micro-organismo ficou naquele ambiente e o outro paciente, quando entrou, acabou se contaminando. Então, sim, verdade, pode acontecer. Brinquedos compartilhados entre pacientes pediátricos podem se constituir em veículo para transmissão, com certeza. Daí a importância da higienização desses brinquedos, tá? Então, a brinquedoteca, o local de brincadeira numa enfermaria pediátrica precisa ter a higienização adequada também acontecendo. E essa, gente, clássica de biossegurança. Higiene das mãos é a medida que interrompe a formação da cadeia epidemiológica no elo das formas de transmissão. A higienização das mãos é a principal forma de romper a cadeia epidemiológica, tá? Isso cai em questão, tudo que é concurso tem uma questão de higienização das mãos. Então não esqueçam, é a principal forma de prevenção de infecção. Ok, galera? Vamos para a próxima. Sobre equipamentos de proteção individual, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa correspondente. Primeiro, o uso de equipamentos de proteção individual garante a interrupção da transmissão de agentes infecciosos. Gente, isso daqui está errado. Por quê? Vou dar um exemplo muito simples para vocês e vocês vão entender isso aqui facilmente. Se eu tiver de luva, a luva está me protegendo, certo? A luva é um EPI. E se eu furar o meu dedo com a agulha? A luva vai me proteger? Ela vai impedir? Não vai, tá? Então, um exemplo muito fácil que já desmancha essa afirmativa aí, já mostra que ela é errada. Então, o equipamento de proteção individual, ele tem que ser usado e ele protege o indivíduo, mas ele não garante a transmissão, a interrupção da transmissão. Isso pode continuar acontecendo, tá? Segundo, a máscara cirúrgica é recomendada para os profissionais de saúde na assistência a indivíduos com meningite durante a primeira semana de antibiótico terapia. Estaria certo se fosse até aqui. Meningite, precaução por gotícula, máscara cirúrgica, tá? E distanciamento de 1 metro, que a gente já viu na outra questão. Qual que é a questão aqui? É essa durante a primeira semana. Não. 24 horas de antibiótico terapia. Ok? Então, se fosse até aqui, estaria correto, mas por conta dessa 1 semana, ela está incorreta. Terceiro, o filtro N95 deve ser utilizado pelo paciente com tuberculose. Lembra que eu falei para vocês na questão que a gente viu de tuberculose? N95 é para profissional de saúde. Paciente com tuberculose usa máscara cirúrgica. Olha aqui, pegadinha querendo pegar você, mas você não vai cair nessa historinha não. Essa conversinha mole de rede Sara, não vai cair nisso não. Você já sabe, você vai lembrar da Renata falando. N95 é para profissional de saúde, tá? Paciente com tuberculose usa máscara cirúrgica. As precauções padrão devem ser empregadas em adição às precauções específicas, quando o diagnóstico ou presumido estado de infecção estão em hipótese. Correto, gente. Precaução padrão é para todo mundo, independente do tipo de precaução. Se o paciente tem precaução por aerossol, é precaução por aerossol mais padrão. Se ele tem por gotícula, é gotícula mais padrão. Se ele tem contato, é contato mais padrão. Padrão é sempre, para todo mundo, tá certo? Então, somente a afirmativa 4 está correta. Vamos para a próxima, uma questão agora da prova de enfermeiro. Questão de enfermeiro, gente, não falei que era semelhante à questão de técnico de enfermagem? Só que o que ele fez? Ao invés dele chamar de precaução de contato, gotícula ou aerossol, ele colocou o EPI. A gente não vai cair nessa conversinha, não? Vamos lá. A transmissão aérea de micro-organismos ocorre quando há disseminação por aerossóis até a porta de entrada de um hospedeiro suscetível, onde são inalados. Essas partículas são pequenas e permanecem em suspensão no ar por longos períodos de tempo. No caso de transmissão por gotículas, elas têm um tamanho maior e podem atingir a via respiratória alta, ou seja, mucosa das fossas nasais e mucosa da cavidade bucal. Para a proteção dos profissionais da área de saúde, recomenda-se o uso correto de equipamentos de proteção individual, no caso, máscaras, protetores
que cobrem a boca e o nariz. Referente ao tipo de máscara indicado para cada patologia, associe a coluna da direita com a coluna da esquerda. Bom, pessoal, antes da gente ver isso aqui, deixa eu só reforçar uma questão para vocês, que eu acho isso daqui muito importante. Quando ele fala da transmissão por gotícula e a transmissão aérea, pode ser que caia uma questão disso, então por isso que eu vou reforçar isso aqui para vocês. Os micro-organismos que têm transmissão aérea, e a gente já conversou lá na outra questão, tuberculose, tá? Eles têm as partículas, elas são muito pequenas. Por isso que a gente precisa de uma máscara que tenha um filtro melhor. E por conta disso, a N95, ela é preconizada para transmissão aérea, tá? Por quê? Porque a partícula é muito pequena e ela fica suspensa no ar. É o que está dizendo aqui, ó. Essas partículas são pequenas e permanecem em suspensão por longos períodos. Então, por isso, a gente precisa de uma máscara com filtro, uma máscara melhor com um filtro melhor. E a N95 é a máscara que a gente usa para se proteger de micro-organismo com transmissão aérea, tá? A transmissão por gotículas, eles têm um tamanho maior, então as partículas elas são maiores. E aí, gente, lembra que eu falei para vocês que gotículas era meningite? Para vocês já decorarem isso, tá? E aí, gente, como eles são maiores, como essas partículas são maiores, elas não ficam suspensas, elas caem no chão. A que distância? De 1 metro. Tá? Então, o paciente com meningite, por exemplo, ele vai liberar esses micro-organismos na forma de partículas maiores, que são as gotículas, e numa distância de até 1 metro, essas partículas elas vão cair, tá certo? Então, elas não ficam em suspensão. Por isso, a gente pode usar a máscara cirúrgica, tá ok? Então, aqui a máscara cirúrgica, aqui, nossa, Renata, que letra desgraçada. N95, a minha letra nem é feia não, gente. Então vamos lá. Toda vez que eu falar de N95, eu estou falando de micro-organismos de transmissão aérea. Toda vez que eu estiver falando de máscara cirúrgica, eu estou falando de transmissão por gotícula. A gente já viu algumas coisas que a gente já sabe. O que a gente já sabe que é aérea? Tuberculose. Não foi? Que eu falei para vocês. A gente não viu lá na outra questão? Varicela também é aérea. O que a gente já sabe? Que meningite é gotícula. Vamos ver se a gente tem alguma resposta já? Ó, a gente já pode excluir essa e essa, tá vendo? A, termina em B, termina em A. Vocês estão vendo? Vocês nem precisavam saber as outras? Foi o que eu falei pra vocês. Descobriu, já sabe que aéreo é tuberculose e que meningite é por gotícula, a gente já tem o gabarito. Então vamos ver as outras só pra gente conhecer. Gente, decora isso. Vocês estão vendo que só com isso vocês já acertam a questão, não precisa mais do que isso não. E a gente quer acertar a questão, a gente quer passar no concurso. Então vamos lá. Tuberculose, varicela, tuberculose e só. Rubéola, gotícula, 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 gotícula. Viu? Então, sabendo da tuberculose, sabendo da varicela, que isso daqui é aéreo, e sabendo que meningite é gotícula, você gabarita qualquer questão. Dificilmente vai ter alguma coisa diferente. Então, facilmente. O que você precisava saber de diferente aqui nessa questão? Que aéreo a gente usa a N95 e que gotícula a gente vai usar a máscara cirúrgica. Só isso, tá? Atenção, a N95 sempre para profissional de saúde. O paciente vai usar máscara cirúrgica. E aí, gente, só pra gente finalizar, só uma curiosidade, que pode ser que isso caia. Acho difícil, mas é só uma curiosidade pra vocês. Renata, se a tuberculose, se o bacilo da tuberculose fica disperso no ar, por que o paciente usa máscara cirúrgica? Sabe por quê? Porque quando
ele sai da fonte, então quando ele sai do hospedeiro, um micro-organismo, ele sai em partículas maiores e depois é que ele vira aerossol. Então a máscara cirúrgica no paciente, ela segura a saída desse micro-organismo. Se o paciente não tiver com máscara cirúrgica, ele vai tossir, vai liberar essas partículas e essas partículas caindo, batendo nos objetos, batendo no chão, é que vão formar os aerossóis. Então, por isso o paciente usa máscara cirúrgica. Só uma curiosidade, só pra gente fechar a nossa aula de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!